Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é simplesmente a espinha dorsal da administração pública, o contrato administrativo. Sabe aquela obra pública, aquele serviço essencial ou até a compra de material para uma repartição? Pois é, por trás de tudo isso tem um contrato administrativo. Entender como ele funciona é crucial, não só para quem estuda direito, mas para entender como o Estado se move. Vamos lá? Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai do básico, entendendo o que é um contrato, até chegar no contrato público. Depois, vamos ver qual é a grande diferença que define esse tipo de contrato. Em seguida, vamos explorar o poder das famosas cláusulas exorbitantes. A gente vai também traçar um retrato completo das características de um contrato administrativo. E, para fechar, vamos entender o delicado equilíbrio que existe nessa relação. Então, para começar, vamos dar um passo para trás. Antes de colocar a administração pública na jogada, a gente precisa ter bem claro o que é a essência de qualquer contrato. No fundo, um contrato é muito simples. É um acordo de vontade. Pensa uma situação do dia a dia. Contratar alguém para pintar a sua casa. Uma parte se compromete a pintar e a outra se compromete a pagar. Pronto. É um combinado para criar obrigações para os dois lados. Certo. Agora, o que acontece quando uma dessas partes não é uma pessoa qualquer, mas sim o próprio Estado? Bom, aí a gente entra numa categoria especial, um grande guarda-chuva chamado contratos da administração. E aqui as regras do jogo começam a mudar um pouquinho. E dentro desse grande gênero, a gente tem duas espécies principais. De um lado, tem contratos em que o governo age como se fosse um particular, sabe? Numa relação de igualdade, horizontal. Mas do outro lado, e é aqui que a gente vai focar, temos os contratos administrativos. Neles, a relação é de verticalidade. O Estado está numa posição de supremacia, porque ele está ali defendendo o interesse de toda a coletividade. Ok, mas o que exatamente cria essa verticalidade? Qual é o ingrediente secreto que faz um contrato ser de fato administrativo? A resposta está nessas duas palavrinhas aqui: cláusulas exorbitantes. Esse é o ponto-chave, o coração do contrato administrativo. É a presença delas que justifica a aplicação de um regime de direito público todo especial para esses contratos. Essas cláusulas, na prática, são como superpoderes que a lei dá para a administração pública. São prerrogativas, vantagens que simplesmente não existem num contrato comum entre duas pessoas ou duas empresas. E o nome exorbitante é perfeito, porque é exatamente isso que elas fazem. Elas exorbitam, elas extrapolam, elas vão além das regras normais do direito privado, que partem do princípio de que os dois lados são totalmente iguais. E que poderes são esses na prática? Bom, a administração pode, por exemplo, mudar o contrato sozinha no meio do caminho, se o interesse público exigir. Ela pode também encerrar o contrato, fiscalizar de perto a execução, aplicar multas e outras sanções se algo der errado e, em casos bem graves, pode até ocupar temporariamente os equipamentos da empresa para garantir que um serviço não pare. É bastante poder, né? Mas não é só de cláusulas exorbitantes que vive o contrato administrativo. Existem outras características que são igualmente importantes e que ajudam a gente a entender o cenário completo. Vamos dar uma olhada nas principais? Bom, além da finalidade pública, que é a razão de ser de todo o contrato administrativo, a gente vai focar em outras três características marcantes. Ele é formal, ele é um contrato de adesão e ele tem uma natureza que a gente chama de intuito persona, ou seja, personalíssima. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, a formalidade. A regra de ouro aqui é a seguinte: tudo precisa estar no papel. Para garantir transparência, controle e segurança jurídica, o contrato administrativo e qualquer alteração nele tem que ser feitos por escrito. Acordo de boca não vale para construir uma ponte, por exemplo. Mas, como quase tudo no direito, tem uma exceção. A lei abre uma pequena porta para o contrato verbal em situações bem específicas. Compras pequenas, de baixo valor, em que o pagamento é feito na hora. Pense numa compra de emergência de um item de papelaria. Algo bem simples. E esse baixo valor não é qualquer coisa, não. Ele tem um limite bem claro, definido em lei e atualizado de tempos em tempos. Hoje, esse teto está em pouco menos de R$ 12.000. Passou disso, a regra do contrato escrito volta a valer com força total. Outra característica super importante é que ele é um contrato de adesão. O que isso quer dizer? Que é a administração pública quem prepara o cardápio. Ela escreve todas as regras, todas as cláusulas de forma unilateral. O particular não senta para negociar. O fluxo é bem direto.
O governo prepara o edital da licitação com a minuta, ou seja, o rascunho do contrato. A empresa que ganha a licitação vai olhar aquele texto pronto e a escolha dela é simples. Ou aceita tudo e assina, ou não aceita e fica de fora. É um sistema de pegar ou largar. E por último, ele é intuitu personae. Essa expressão em latim significa que ele é personalíssimo, ou seja, o contrato é fechado com aquela empresa específica que ganhou a licitação, com base nas suas qualificações, na sua capacidade técnica. Por isso, a regra é que ela mesma tem que executar o serviço e não pode sair passando para outra empresa sem uma autorização expressa da administração. Bom, a gente já viu que o Estado tem um poder enorme nessa relação, certo? Então, chegamos ao nosso último ponto, que é talvez o mais importante de todos. Como equilibrar essa balança para que a relação seja justa para o particular também? Para a gente ter uma dimensão real desse poder, pensa no seguinte: se você contrata um serviço e não paga, a pessoa para de trabalhar, certo? Com a administração é diferente. A lei diz que a empresa contratada tem que continuar executando o serviço por até 2 meses, mesmo que o pagamento do governo esteja atrasado. Tudo para não parar um serviço importante para a população. Isso leva a gente a uma pergunta fundamental. Se o particular tem tantas obrigações e o Estado tanto poder, o que protege a empresa de ter um prejuízo gigante ou até de quebrar no meio do contrato? Qual é a rede de segurança? E a resposta, a grande contrapartida para todo esse poder, é um princípio sagrado: a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso significa que aquela relação inicial entre o que a empresa vai gastar e o que ela vai receber tem que ser mantida do início ao fim. Se a administração muda o projeto ou se acontece algo totalmente imprevisível que aumenta os custos, o contrato tem que ser reajustado para que essa balança volte ao equilíbrio. Então, no final das contas, a grande lição é esta: o contrato administrativo não é uma via de mão única. Ele é, na verdade, uma balança. De um lado pesa a supremacia do interesse público com todas as prerrogativas do Estado, do outro pesa a proteção aos direitos do contratado, com a garantia do equilíbrio econômico-financeiro. É justamente nessa tensão, nesse balanço constante, que mora toda a complexidade e a beleza do direito administrativo.